Capítulo 191, Floresta dos Demônios, 6. Depois que a explosão que varreu o lago de Roy finalmente se acalmou, Aether cerrou os dentes. Droga! Sua armadura estava carbonizada e parecia que iria cair aos pedaços a qualquer momento. Se seu elemento da luz não lhe desse resistência a fogo, ele estaria com grandes problemas. Quem sobrou? Quem ainda está vivo? Enquanto Aether gritava através de sua conexão com sua equipe, 3 de seus subordinados apareceram um por um. Todos estavam feridos e alguns mal estavam vivos. Sua equipe de 9 pessoas incluía rankers de alto nível e agora 5 estavam mortos. Eles deveriam ter sido capazes de capturar Galliard Bran, mas tudo foi arruinado por aquele jogador que interferiu. Se não tivessem sido pegos com a guarda baixa, ele achou que ainda conseguiriam completar a missão. Mas ao invés disso, acabaram desse jeito. Eles não teriam outra chance para tentar capturar Bran agora. Ele não sentia esse tipo de fúria desde que lutou com o Asas Celestiais. Crunch! Seus punhos cerrados tremeram e suas veias saltaram. Aether começou a contemplar seriamente se deveria retornar. Ele poderia voltar e reunir reforços. Já que ele viu as habilidades Aeon Voo, tinha certeza de que não perderia da próxima vez. Mas se ele fizesse isso, todos o subestimariam por perder para alguém que nem era um ranker. E como Aeon Voo foi habilidoso o suficiente para ocupar o primeiro lugar junto com todos por um no 21º andar, algumas famílias de Elohim seriam contra Aether. Eles não podem descobrir Aether não tinha outra escolha a não ser usar o que tinha em mãos no momento para derrotar Bran e sequestrar a criança dracônica, Secha. Ela era a única com sangue de dragão na torre além da Rainha de Verão. Se eles pudessem coletar os genes da raça mais forte das espécies superiores, Elohim seria capaz de se expandir e estaria um passo mais perto de ressuscitar a espécie dracônica. No entanto, ele não tinha certeza de como iria concluir essa missão. Sozinho, Bran já seria um oponente difícil e ainda havia Galliard e o acumulador complicando as coisas. Porra! Talvez fosse melhor se eles descansassem um pouco e pensassem em uma estratégia primeiro. Quando Aether virou para olhar seus subordinados, uma voz familiar disse: "O que vocês vão fazer nessas condições?" Aether estreitou os olhos. Uma mulher apareceu de um portal verde. Ela parecia exatamente como Aether, embora sua personalidade e compostura fossem diferentes. Era sua gêmea, Emera do Dia. Eles tomaram caminhos diferentes, então seus destinos também divergiram. O que está fazendo aqui? Não está vendo? Estou aqui para ajudar o inútil do meu irmão. Se você está tentando tirar uma com a minha cara. Parece que estou brincando. Emera sacudiu seu dedo levemente e vários portais abriram no local. Cerca de 30 pessoas saíram deles. Eram todos seus subordinados e cada um deles era de uma espécie rara. Isso deve ser o suficiente para tampar os buracos. O que acha? Emera levou um dedo aos lábios e sorriu. Aether cerrou os punhos. Está tentando levar todo o crédito? É claro que não. Por que uma irmã faria isso? Só estou dizendo que estou aqui para ajudar, já que as coisas estão difíceis para você. Aether fechou a boca. Seu orgulho não o permitiria aceitar ajuda, mas a lógica dizia que ele deveria. Nada deixaria Elohim mais satisfeita do que a habilidade de ressuscitar a espécie dracônica. Com os novos dragões, eles seriam capazes de derrotar a Rainha do Verão e capturar o todos por um, então eles conseguiriam subir os andares e controlar os seres acima dele. Era a hora certa para agir, já que o coração dracônico da Rainha do Verão havia sido destruído, então Emera claramente queria fazer parte. Aether não queria ficar devendo uma a ela, mas ele saiu para cumprir a missão prometendo que traria Secha. Ele não podia voltar de mãos vazias depois de se gabar que iria capturar um membro da espécie dracônica. Se ele tivesse o corpo do Asas Celestiais, não teria sofrido essa humilhação. Ele realmente não tinha outra opção. Tudo bem. Vamos trabalhar juntos, mas vamos dividir as recompensas igualmente. As sobrancelhas de Emera se contraíram. Por quê? Você não consegue fazer nada sem mim. Como pode ser tão arrogante? 30% para você e 70% para mim. HMPH.
Se não concorda, pode dar o fora. Eu sou o único que sabe onde Bran está. Se quiser, pode procurar pelo andar inteiro com os seus subordinados. Aether cruzou os braços e riu em silêncio. Além disso, tenho certeza de que você sabe sobre o círculo de transmutação que Bran está criando. Se não puder ser meu, vou me livrar dele e Emera teve que abrir mão. Ótimo. 40, 70 para mim e 30 para você. Já disse que pode dar o fora se não aceitar. Um bando de gente ficaria feliz de se juntar com esses termos. Vou simplesmente fingir que a sua negação não existiu. Se conseguir capturar a espécie dracônica, vou me redimir. Emera cerrou os dentes. Ele realmente era teimoso quando se tratava de coisas assim. Provavelmente foi por isso que ele saiu de Arthia, que era conhecida por ser um bom clã. Se não conseguir fazer assim, vou tentar de outro jeito. Emera escondeu seus pensamentos e olhou para o chão como se tivesse desistido. Ótimo. Aceito. Onde eles estão? Eles estão a Aether, disse um lugar que ela nunca esperava ouvir. Os olhos de Emera se arregalaram levemente. Bran e Galliard voltaram depois que Yonvou deu um lanche a Secha e a faz dormir. As panquecas que ele havia feito para ela baixaram sua guarda, então ela começou a conversar com Yonvou sobre várias coisas. Ele descobriu que Secha gostava de falar bastante para ele. Ela parecia um anjo enquanto dormia. Ela está dormindo? Sim. Dei um lanche para ela e parece que gostou. Ainda bem. Estava preocupado por não ter deixado nada preparado. Bran sorriu levemente enquanto baixava suas ferramentas. O cheiro de magia emanava dele. Provavelmente esteve ocupado fortificando a magia que os rodeava. Vou ficar de olho nela agora. Preciso que saia para coletar algumas flores demoníacas roxas. Bran puxou seu item de armazenamento subespacial enquanto falava. Yonvou sorriu ironicamente quando Bran pediu para ele coletar os mesmos itens ocultos que ele queria reunir. Já que Bran era um alquimista brilhante, era improvável que ele não soubesse dos efeitos da flor demoníaca. Então é por isso que não conseguia encontrar nenhuma flor demoníaca na floresta. Bran pegou a maioria delas. Ele disse, desculpe, mas eu também preciso das flores demoníacas roxas. Os olhos de Bran brilharam e um olhar pensativo apareceu em seu rosto enquanto ele franzia os lábios. Você está planejando cultivar os fatores demoníacos? Yonvou estalou a língua. Bran entendeu suas intenções simplesmente após ouvir que ele buscava um único ingrediente. Yonvou provavelmente não seria capaz de esconder nada de Bran enquanto estivesse aqui. A espécie dracônica e os demônios são inimigos desde as eras sombrias da história. A espécie dracônica buscava entender as diferentes leis do mundo e tentava sincronizar com elas, enquanto os demônios desejavam contornar as leis e fazer tudo o que quisessem. Essa diferença fundamental fazia com que fosse difícil eles se darem bem. No entanto, essa mesma inimizade era a fonte perfeita de poder para cada um deles. A espécie dracônica engolia os demônios para purificar sua magia e os demônios comiam a espécie dracônica para melhorar sua mana. Quanto mais bênçãos dos inimigos eles tivessem em seus genes, mais poderosos eles ficavam. Apesar de Yonvou não ser capaz de capturar um demônio, ele sabia de um atalho que produziria os mesmos resultados. Flores demoníacas roxas eram a localização perfeita para a espécie demoníaca crescer. Quanto mais energia demoníaca continham, melhores os efeitos para as espécies dracônicas puras. Mas mesmo depois de despertar, eu não conseguia comer as flores demoníacas, já que ainda era meio humano. Elas me deixavam enjoado. Eu precisava de algo para refiná-las e Bailuk foi quem me ajudou a descobrir o jeito. Quando seu irmão completou o 23º andar, ele e Arthia causaram um alvoroço na torre. Por causa disso, vários clãs se tornaram hostis, então Arthia precisava encontrar métodos para aumentar seus poderes rapidamente. Antiveneno Bailuk começou a procurar por um jeito de usar os fatores demoníacos e descobriu que as flores demoníacas roxas seriam capazes de ajudar a refinar energia demoníaca de um jeito que permitiria o corpo dracônico absorvê-la mais facilmente. O outro ingrediente importante era o coração do dinossauro ceratopsiano do Lago de Roy, que ajudaria a diminuir a toxicidade das flores demoníacas.
Como você sabe? Porque estou fazendo a mesma coisa. Yonvou arregalou os olhos. Bran balançou sua mão como se não fosse importante. Como pode ver, Secha não tem muita proficiência em usar o poder mágico dos dragões. É um dos limites por ser um quarto dragão. Então estou refinando flores demoníacas para aumentar o nível do poder mágico dela. Yonvou assentiu, finalmente entendendo por que Bran esteve no 23º andar tanto tempo. Mas não vamos precisar competir um com o outro como assim. Você está procurando por flores que têm uma concentração de pelo menos 40%, não é? Sim, Yonvou concordou. Preciso das que possuem 30% ou menos. Quanto mais alta a concentração, maior a chance de deixá-lo doente. Você pode ficar com as de maior concentração e deixar as menos concentradas para mim. Bran cruzou os braços e sorriu. Estamos lotados de flores com alta concentração para você de qualquer forma. Yonvou ficou surpreso. Eles tinham muitas flores demoníacas roxas. Ele achava que essas flores fossem tão raras que seria um milagre encontrar pelo menos uma. Siga Galliard. Ele vai lhe explicar. Galliard franziu a testa em aborrecimento e então suspirou. Visitantes realmente não tinham nenhum poder aqui. Se o dono do estabelecimento pedisse para ele fazer algo, ele não poderia dizer não. Galliard disse para Yonvou segui-lo e saiu da cabana. No começo, Yonvou achou que Bran estava brincando sobre as flores, mas depois de seguir Galliard, descobriu que esse não era o caso. Capítulo 192, Floresta dos Demônios, 7, mas que merda é essa? Eu sabia que ele era meio louco, mas não achei que seria a esse ponto. Enquanto ele ouvia os comentários chocados de Chamon e Anriong, Yonvou virou para Galliard e perguntou, o que é tudo isso? Galliard riu ao ver Yonvou, que normalmente era frio, abalado. Ele finalmente parecia com um humano. Mas para ser justo, Galliard também ficou fora de si quando Bran mostrou o local para ele pela primeira vez. Árvores demoníacas cobriam toda a extensão que ia da cabana até as colinas, cheias de flores roxas. Galliard cruzou os braços e bufou. Não está vendo? É uma plantação. Yonvou ficou sem palavras. Dá para cultivar árvores demoníacas. Se esse fosse o caso, por que as espécies dracônicas não cultivaram elas antes? Assim teriam evitado a extinção. Galliard disse com um sorriso, como se ele tivesse entendido o que Yonvou estava sentindo. De acordo com Bran, os demônios são seres simples criados a partir de plantas, então eles crescem se simplesmente os alimentarmos com água e fertilizante. Todos os demônios mostraram insatisfação à declaração de Bran. O rei demoníaco desconhecido está furioso. Um grão-duque demoníaco amaldiçoou Bran. A maldição foi bloqueada pela barreira divina. A maldição foi bloqueada pela barreira divina. Contato com o lado exterior foi parcialmente bloqueado pela barreira fortalecida. Até os deuses e demônios do 98º andar não podem fazer nada. Comparar demônios a plantas obviamente os deixariam loucos, mas não havia muito que pudessem fazer sobre isso, já que Bran era um ser que eles não podiam confrontar tão facilmente. Como ele conseguiu? As flores roxas significam que ele não pode só criar espíritos malignos, mas também demônios se ele criasse demônios o suficiente para desafiar os deuses. Era aterrorizante só de pensar nisso e Yonvou sentia como se tivesse sido atingido na cabeça. Ele rapidamente ativou seus olhos dracônicos para examinar a plantação. Como ele esperava, havia um enorme círculo de transmutação ao redor dela, que tinha sido criado com a posse mais cobiçada de Bran, o livro de Mercúrio. Galliard o quê? Bran está planejando declarar guerra contra Elohim ou talvez contra a torre inteira. Por que diz isso? Os olhos de Yonvou estavam pensativos. Se não, então por que ele está se preparando para subjugar um demônio? Por que alguém faria isso? Subjugar um demônio? Isso é impossível. Chamon e Anriong já nem conseguiam mais contar quantas vezes ficaram surpresos desde que entraram no mundo ilusório. Demônios eram seres como deuses. Havia aqueles que eram tão fracos que não conseguiam chegar no 98º andar, mas em geral, eles eram tão poderosos que até forçaram a extinção da espécie dracônica.
Mesmo que Bran fosse a encarnação do deus Brahma, era impossível subjugar indivíduos tão poderosos. Isso não seria perigoso, mestre? Rebeca, que esteve observando em silêncio até agora, saiu para observar a floresta dos demônios. Parecia estranho até para ela. O círculo de transmutação era o resultado de diferentes tipos de alquimia e magia negra, mas funcionava com 5 passos distintos. O primeiro era fornecer nutrientes às flores demoníacas. O segundo era estimular os genes para que as flores demoníacas amadurecessem mais rápido. O terceiro era encorajar as espécies demoníacas recém-nascidas a comer umas às outras. E o quarto era usar espécies demoníacas mais fortes como sacrifícios para invocar demônios. Assim que o círculo da invocação aparecesse, seria aplicado o 5º passo, e o círculo de contenção apareceria para prender os demônios invocados. Yonvou tinha uma certa familiaridade com algumas das magias envolvidas. Tem até ferro divino na fórmula mágica. Como isso é possível? Yonvou ficou curioso com o conhecimento sobre a alquimia de Bran. Era tão profundo assim porque ele era um deus. Mas havia várias seções incompletas no círculo de transmutação. Bran esteve fortalecendo e finalizando o círculo de transmutação esse tempo todo. Parece que ele ainda está nos 2 primeiros passos para criar as flores demoníacas. Quanto mais ele olhava, mais complexo o círculo de transmutação parecia. Galliard ficou um pouco surpreso quando Rebeca apareceu, mas não se importou muito, já que elfos estavam acostumados com espíritos. Ele simplesmente riu como se estivesse se divertindo. Subjugar um demônio? Acho que não, ele está atrás de algo um pouco diferente. Posso perguntar quais são os detalhes? Bem, tem algo a ver com Seixas sim. Não sei se você sentiu, mas ela não vai viver por muito tempo. Yonvou calou-se. O sorriso de Galliard se tornou doloroso. Não sei se é porque ela é um 4º dragão, mas Seixa é fraca desde seu nascimento. Até os remédios mais fortes só a ajudavam a ficar melhor por um curto período de tempo. E depois ela voltava a ficar acamada. Yonvou acenou com a cabeça. Quando ele viu Seixa pela primeira vez, sentiu como ela era fraca. Humanos dracônicos sempre tiveram dificuldade no nascimento, já que eram descendentes de 2 espécies completamente diferentes. Eles tinham imenso potencial, mas era raro de se encontrar algum que era saudável desde o nascimento. O dragão ancestral Kalatu sabia disso, por isso ele dividiu seu poder em 8 passos para diminuir o fardo. Ela melhorou uma vez. Deve ter sido quando ela tomou o fator demoníaco. Galliard assentiu. Isso mesmo. Na verdade, não faz muito tempo que Seixa passou a ser capaz de correr daquele jeito ou comer comidas como a que você preparou. Yonvou se lembrou de como os olhos de Seixa brilhavam enquanto ela comia. Mas a saúde dela está começando a deteriorar. Parece que ela ganhou imunidade e Yonvou percebeu o motivo para o círculo de transmutação. Então vocês vão capturar um demônio totalmente desenvolvido e sim. Quando um demônio idiota aparecer, vamos selá-lo e fazer Seixa absorvê-lo. Yonvou não pôde evitar rir de nervoso. Só a ideia de capturar um demônio para salvar uma criança doente era incrível o suficiente, mas Bran iria realmente pôr o plano em ação. Ele é como um pai superprotetor. O que aconteceu com Bran? Não parece como nos rumores. Ele está diferente, não acha? Galliard sorriu ironicamente. Na verdade, também não sei nada sobre a Seixa. Ele sempre ficou de boca fechada quando se tratava do passado dela. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Galliard deu um sorriso meio torto. Ele provavelmente tentaria selar até um deus se fosse necessário para Seixa. Yonvou pegou um bando de flores demoníacas roxas e voltou para a cabana. Assim como Bran tinha dito, havia várias flores com alta concentração, então ele conseguiu reunir o máximo que precisava. Como ainda não era hora de usá-las, ele as colocou dentro do Entrenla. Já voltou? Bran desviou os olhos do livro que estava lendo e ajustou seus óculos. Yonvou olhou em volta e perguntou, onde está a Seixa? Ela disse que queria caminhar um pouco e saiu. Parece que você pegou as flores. Pode colocar o item de armazenamento subespacial ali. Yonvou colocou o item de armazenamento na mesa e não conseguiu conter uma risada. Agora que ele parava para pensar, tudo dentro desse mundo foi feito para Seixa.
A floresta refrescante, os interiores bonitos e a plantação para seus remédios. Quanto tempo Bran gastou nisso? Ele realmente era como um pai superprotetor. Isso fez com que Yonvou se sentisse mais próximo dele. Por que está rindo desse jeito? Bran franziu a testa quando viu a risada silenciosa de Yonvou, como se tivesse sentido que Yonvou estava rindo dele. Não é nada. De qualquer forma, o que você está lendo? Bran olhou para Yonvou meio irritado e respondeu, o livro de Mercúrio. Eu estava verificando se tinha deixado algo passar. Os olhos de Yonvou se arregalaram. Ele nunca imaginara que aquele livro que parecia normal continha todo o conhecimento de Bran. Ele não conseguia acreditar que era um grimório com sua própria identidade. Você entendeu o que eu te ensinei ontem? Se está falando das trocas equivalentes, estou dando uma revisada nelas. Recite para mim. Magia normal funciona influenciada pelas leis, mas a alquimia possui um elemento que toma e recebe. Enquanto Yonvou continuava a recitar, a expressão de Bran mudou. Parecia que Yonvou havia aprendido mais do que o esperado para sua primeira aula. Embora Yonvou tivesse o conhecimento dracônico, seu progresso ainda era surpreendente. É porque ele aprendeu com Enova e Victoria primeiro. Bran já tinha se encontrado com eles antes e estavam entre as poucas pessoas que ele reconhecia. A verdade era que Yonvou tinha passado a noite inteira usando a diferença de tempo para entender o que Bran havia ensinado. Algumas pessoas diriam que Yonvou era naturalmente talentoso, mas ele sabia que tinha que se esforçar para conseguir o que queria. Ele não é nem um pouco preguiçoso apesar do acordo, Yonvou era o tipo de aluno que Bran gostava de ensinar. Ele escutava com atenção e entendia tudo rapidamente. Bran coçou seu queixo. Por coincidência, a finalização do círculo de transmutação poderia acontecer mais rápido do que ele planejava. Tac! Bran fechou o livro de Mercúrio e se levantou. Siga-me, vou te ensinar a próxima parte. Cerca de 2 semanas depois, Yonvou estava escrevendo em um pedaço de papel no meio da noite, somente com uma pequena fonte de luz para ajudá-lo a enxergar. Ele esfregou seus olhos em exaustão. Ele não dependia de seus sentidos tanto quanto antes, mas ainda se sentia cansado mentalmente. Isso realmente não é fácil. Algumas vezes parecia que seu cérebro estava sendo torcido em diferentes formas, talvez por causa do uso constante da diferença de tempo enquanto ele estudava alquimia nas últimas semanas. Embora Bran tenha dito que só o ensinar é o básico, suas aulas haviam ido muito mais longe. E Yonvou sentia sua energia sendo drenada ao tentar compreender tudo. Normalmente, ele teria passado todas as informações para Bo, mas não podia fazer isso agora. Felizmente, a diferença de tempo provou ser uma ajuda de verdade e Bo e Rebecca também davam alguma orientação a ele. 5 dias atrás, Bran começou a levar Yonvou junto quando ia trabalhar no círculo de transmutação. Apesar de ele ter ficado responsável somente por pequenas tarefas, Yonvou ainda conseguiu aprender bastante. E provavelmente Bran sabia de seu progresso também. A esse ponto, Yonvou já podia tentar interpretar as inscrições Esmeralda. O fato irrefutável é sempre o verdadeiro. O que está abaixo também está acima, e o que é abaixo também é acima. Tudo se origina de um único pensamento, tudo está conectado. Ele usou a interpretação de Lionte como um ponto de partida e começou a corrigir as seções erradas. Então, com o conhecimento que obteve de Bran, ele começou a tentar fazer suas próprias interpretações, escrevendo e apagando diferentes fórmulas até que ele amassasse o papel em frustração e o jogasse em uma pilha de papéis amassados ao lado dele. Isso é tão frustrante. Ele ainda não tinha conhecimento o suficiente para entender a pedra filosofal. Sua cabeça doía tanto, mas ele ainda não tinha pistas. Essa fórmula fica mais divertida quanto mais olho para ela. Eu nunca imaginei que uma pedra filosofal poderia existir. Essa seção acho está errada. Se Rebecca e Bo não estivessem lá para guiá-lo, ele já teria soltado sua caneta. Ah, vamos começar de novo. Yonvou inalou profundamente e preparou a caneta. Mas, naquele momento, a porta se abriu com um rangido. Yonvou virou a cabeça e viu Seixa enfiar sua cabeça pela fresta. Caim, está dormindo.
Tac, tac. Sua cauda balançava levemente, batendo contra o chão. Significava que ela queria pedir algo. Yonvou havia descoberto que podia ler suas emoções através dos movimentos de sua cauda. Ele abaixou a caneta. Estou acordado. Está com fome. Seisha riu envergonhada. Yonvou riu também e se levantou. Ela correu e brincou o dia inteiro sem parar para descansar, então não seria surpresa ela sentir fome de novo tão tarde da noite. Ok, vou fazer panquecas. Espere aqui. Vamos manter segredo do Bran, tá bom? Seisha colocou as mãos na boca. Yonvou bagunçou o cabelo dela e foi para a cozinha. Ele havia visitado o distrito externo da torre recentemente para repor o estoque de ingredientes. Enquanto observavam Yonvou começar a cozinhar, Shannon e Ryong conversavam entre si com vozes estranhas. Que merda, esse cara fica mais interessante a cada momento que passa. Nunca pensei que ele teria o coração mole com crianças. Concordo. Yonvou estava um pouco surpreso. De que jeito vocês me viram esse tempo todo? Um filho da mãe durão. Eu nunca disse nada. Rebecca apareceu ao seu lado e acenou com a cabeça. Parece gostoso. Quero um pouco também. Yonvou concluiu que ficaria em uma grande desvantagem se continuasse falando, então calou a boca. Mas já que até Ryong estava fazendo piadas agora, parecia uma prova de que eles tinham ficado mais próximos. Yonvou colocou as panquecas de Seisha em um prato e levou para o seu quarto. Os dois cavaleiros da morte estavam parcialmente certos. Yonvou gostava de crianças, mas não significava que ele gostava de todas. Quando entrou em seu quarto, ele viu Seisha sentada em sua cadeira, ocupada com alguma coisa. Ela deu um pulo como se estivesse fazendo algo de errado e rapidamente desceu da cadeira. Eu não estou bravo, não se preocupe. Coma antes que esfrie. Yonvou sorriu enquanto observava Seisha e pegou sua caneta de novo. Seisha tinha feito alguns rabiscos em seus papéis, mas quando viu mais de perto, percebeu que ela tinha escrito fórmulas que criavam a proporção áurea. Seisha, você... HM? Ei. Eu tentei copiar os seus desenhos. Seisha deu uma enorme mordida em sua panqueca como se não fosse nada demais. Ela também estava aprendendo coisas com Bran, então tinha muitos conhecimentos que a maioria das crianças não tinham. Parecia que até um quarto dragão ainda tinha acesso à inteligência de um dragão. Yonvou sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Parecia que um novo caminho havia se aberto para ele. Depois que Yonvou fez com que Seisha fosse para a cama, ele passou a noite inteira focado em fórmulas. Ele tentava manter suas inspirações em mente e trabalhar nelas. Até esse momento, eu só estava pensando na pedra filosofal como algo que podia fornecer poder mágico infinito. Ele começou a escrever mais rápido enquanto trabalhava suas ideias e não ficava mais preso a nada. Mas e se esse não for o ponto e na verdade for algo que amplifica o poder mágico? Quando ele chegou na última parte, o sol já estava nascendo. Os olhos de Yonvou brilharam. Sim, é isso. A pedra filosofal não era algo que fornecia uma quantidade infinita de poder mágica, mas sim a aumentava exponencialmente. Então é por isso que Nemesis e Nike acham que é um lugar confortável para se descansar. Simplesmente estar dentro dela fortalecia o poder mágico, por isso que o crescimento deles foi tão rápido. Essas inscrições possuem informações sobre o caminho do sol. A última sentença das inscrições esmeraldas tinha a resposta. O caminho do sol na verdade era a circulação de poder mágico. Yonvou estalou a língua. Ele entendeu por que Leon Tibius não tinha conseguido finalizar a pedra filosofal. Eles achavam que ela era uma ferramenta para o poder mágico. Se não fosse pela ajuda de Seisha, Yonvou provavelmente gastaria anos quebrando a cabeça. Então a pedra precisa da fonte. A luz do sol entrou pela janela e iluminou o papel cheio de formatos e números. Os olhos de Yonvou também brilharam ainda mais. Ele só precisava encontrar uma fonte mágica para completar a pedra. Embora não fosse fácil, ele se lembrou do que Galliard e Bran estavam planejando fazer.
Se ele conseguisse algo como um demônio e o selasse dentro da pedra filosofal, seria ainda mais adequado e ele poderia realmente conseguir uma quantidade infinita de poder mágico. Pode ser que eu consiga criar uma fonte mágica que seja equivalente ao coração dracônico e vou lamber seus lábios. Para criar um verdadeiro coração dracônico, ele precisaria alcançar o quinto passo do despertar, mas se ele conseguisse um órgão mágico que funcionasse como o coração dracônico, vou ter 2 órgãos de poder mágico. Dessa vez, ele teria que pesquisar o círculo de transmutação que Brahma havia criado. Yonvou apertou ainda mais forte a caneta em suas mãos. Continua no próximo vídeo.